Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Detox Emocional, que é o projeto onde eu entro aqui de segunda a sexta-feira, às 8h50 da manhã, para fazer um trabalho de cura, um trabalho de limpeza emocional, limpeza de traumas, de sentimentos de rejeição, abandono, culpa, medo, mágoa, frustração, enfim. Qualquer emoção negativa que você guarda de situações, de eventos do passado. Memórias que trazem uma carga emocional impressa. Nós podemos ter dois tipos de memória. Podemos ter uma memória de uma situação do passado que é neutra, uma memória que quando você acessa você lembra e ela não ativa nenhuma sensação no seu corpo. E nós temos as memórias que quando são lembradas elas ativam algum tipo de carga emocional. Podem ser memórias que trazem uma carga emocional positiva. Essas memórias a gente não precisa fazer nada com elas. Elas são benéficas, né? Elas trazem boas sensações. Mas existem muitas e muitas memórias que trazem uma sensação desconfortável, uma carga emocional negativa, uma carga emocional tóxica. Por alguma razão, aquela emoção daquela memória não foi liberada ao longo do tempo. Existem situações que a gente vive durante a vida que naturalmente, com o passar do tempo, aquela carga emocional se dissolve. Então você passa por uma situação estressante, por uma briga com alguém, uma situação de raiva, e o ideal seria que algumas horas depois daquela situação terminar, aquela emoção fosse completamente dissolvida. Mas o que a gente observa acontecer, né, em muitos casos, é que uma parte da emoção é dissolvida e outra parte fica dentro de você e você pode carregar isso pela vida toda. Então, emoções lá da infância, de quando você era criança, na sua adolescência, 10 anos atrás, podem permanecer no seu corpo, impregnadas no seu subconsciente por 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, 80 anos. E esse é um trabalho aqui para limpar essa carga emocional associada a essas memórias, usando a técnica da EFT, a Emotional Freedom Techniques. Bom, então a proposta do Detox é fazer essa limpeza e eu vou dar uma instrução para você que é pensar em alguma situação do passado, em algum evento que você viveu do passado, que ao ser lembrado agora traga algum tipo de emoção negativa. Pode ser um evento recente, ou pode ser um evento muito antigo da sua vida, pode ser com qualquer pessoa, em qualquer situação que você vivenciou, na escola, no trabalho, com o pai, com a mãe, no casamento, no namoro, com os amigos, enfim, lembrança de uma memória qualquer que ao ser lembrada agora traga uma sensação desconfortável. E ao fazer isso você vai anotar que situação é essa no papel, computador, onde você quiser, anota isso. Lembrança que surgiu para você. Percebe qual é a emoção que surge quando você acessa essa lembrança. Percebe qual é a sensação no seu corpo que surge quando você acessa essa lembrança. Gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade dessa emoção. Então anota tudo isso, deixa de lado essa lembrança, essa memória, e depois que você fizer isso, pode esquecer que você anotou, não precisa mais ficar pensando naquilo. Preste atenção na sessão que eu vou fazer aqui agora com alguém que vai entrar comigo aqui ao vivo, que eu não sei quem é ainda. Vou fazer um trabalho de limpeza e cura com a pessoa que vai entrar ao vivo. E você que está aí assistindo, vai se auto-aplicar EFT junto com a gente. E o seu subconsciente vai fazer um trabalho paralelo de limpeza daquela emoção. Então você vai aproveitar o poder de processamento do seu subconsciente, que é 1 milhão de vezes maior, mais rápido do que o da sua mente racional, do seu subconsciente, sem que você tenha que prestar atenção naquilo que você escreveu. Ele vai te ajudar a limpar aquela memória, aquela carga emocional da memória. Então você vai pegar uma carona, né, na cura, vai assistir uma sessão de outra pessoa e vai curar uma coisa sua. Então bem fácil, bem simples de seguir e bastante eficiente. E para você poder entrar ao vivo aqui comigo, eu tenho algumas recomendações, que é, você estar com a bateria do seu celular carregada, para que você possa ficar
ficar aqui comigo 40 minutos, talvez, né? Pode ser que dure entre 30 e 40 minutos. É você também, se tiver um fone de ouvido, vai ajudar, porque dá menos retorno, menos eco na ligação. Ficar perto da fonte do Wi-Fi também ajuda a ter uma boa conexão, né, se você estiver usando Wi-Fi. E uma exigência aqui, ao entrar aqui ao vivo comigo, você já está previamente autorizando que a sua imagem fique exposta aqui no IGTV, no Facebook, no YouTube, todas as redes sociais. Esse material vai para as redes sociais e quando você entrar aqui ao vivo comigo, temas sensíveis podem surgir, temas pessoais, temas familiares. Então você deve estar ciente disso. E quando você entra aqui ao vivo comigo, você já sabe disso e já está autorizando previamente a sua imagem, porque depois ela não vai ser removida das redes sociais e qualquer pessoa vai poder assistir, inclusive seus amigos e familiares, pessoas que você conhece. Então, dito isso, eu quero saber quem é que deseja entrar agora aqui comigo ao vivo para fazer esse trabalho de limpeza e de cura. Então, se você quiser entrar aqui ao vivo, escreve aqui nos comentários, escreve "eu quero". Tá? É só você escrever "eu quero" e aí eu chamo para você entrar ao vivo aqui comigo. Então, vou aguardar alguém falar. Bom dia, Rosimeire. Então, se você quiser entrar ao vivo aqui comigo, escreve "eu quero", que eu te chamo aqui. Alon, eu quero. Vou te chamar agora. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Caramba, eu não tava querendo, mas tá certo, que massa. Eu tô falando que são... Que horas são agora? 10 horas da noite. Você tá onde? Na Austrália, em Sydney. Na Austrália, tá do outro lado do mundo aí, né? 10 horas praticamente, realmente do outro lado do mundo. Me fala o seguinte, Alon, você está ciente, está sendo gravado, que vai ser exposto nas redes sociais, você ouviu o que eu falei, né? Antes de entrar? Isso. Okay. Na verdade, eu pensei 2 vezes antes de colocar o "eu quero", mas Ok. eu também. Você já fez... Eu concordo. Você já fez EFT alguma vez? Fiz. Eu conheci através de você em 2011, se eu não me engano. Aí te mandei um e-mail, você me recomendou uma pessoa que é de Brasília, eu também sou de Brasília. Uhum. Luiz Antônio. Luiz Antônio Roberto. Yeah. E trabalhei com ele durante aproximadamente 4 anos. Legal. Acho que eu vou tirar outros. Então vamos lá. Então me fala qual é a situação, qual é a que você quer limpar. Eu estou exatamente agora no momento de como que eu posso... Eu estou numa barreira, por exemplo, eu estou querendo me livrar de uma série de coisas na minha vida e eu não consigo deslanchar. Tá tudo muito emperrado. Isso já vem acontecendo já há uns 2 anos, assim, de forma contundente, assim. Eu me separei há praticamente 3 anos e em outubro eu deixei meu trabalho. Em janeiro eu comecei um mestrado aqui na Austrália que eu estou fazendo agora, mas tudo muito emperrado, tudo assim muito desgastante. E mesmo deixando essas coisas para trás, assim, tentando dar um passo à frente ou mudar, continuam parecendo na mesma coisa. Parece que eu estou patinando, mesmo tendo todas essas coisas que aconteceram, eu continuo na mesma. Vamos lá. Isso é um tema bem genérico, eu teria que investigar muita coisa e talvez um processo aí terapêutico de várias sessões para poder entender tudo. Então, a proposta aqui é a seguinte: você me traz uma memória de uma situação que traz desconforto emocional e aí eu consigo te ajudar agora.
Eu consigo limpar com você isso agora. E pode ser até alguma situação que você acredita que está contribuindo para toda essa dificuldade que você relatou, tá? Mas para eu te ajudar agora de uma maneira mais rápida, já que a gente tem um tempo bem limitado aqui, eu preciso que você me traga uma memória de uma situação que traz desconforto emocional para a gente limpar ela aqui agora. E como eu falei, pode ser algo que você acredita que tem a ver com esse momento, a vida está emperrada, alguma coisa que esteja causando isso, que você acredita que esteja contribuindo para isso. Procrastinação, talvez. Veja só, procrastinação não é uma lembrança de uma situação, né? Você tem que lembrar de uma situação do passado, uma memória específica, que ao ser trazida agora para sua mente, ela te traga algum desconforto emocional. Pode ser uma memória que esteja contribuindo para você procrastinar alguma coisa? Pode ser, mas você vai ter que me trazer uma situação, tá? A gente vai ancorar aqui esse trabalho em uma situação específica, em um evento que você viveu, que traz um desconforto emocional, e a gente vai limpar isso aqui agora. Eu tô para escrever não sei se isso. Eu tô para escrever um trabalho, um artigo agora no mestrado e simplesmente eu tô travado, eu não consigo. E toda vez que eu penso e começo a entrar, não é um sentimento de pânico, mas assim uma coisa muito estagnada. Eu simplesmente não escrevi nenhuma linha até agora. Uhum, certo. Eu tô exatamente nesse momento. Então vamos lá. Então, resgata aí na sua memória o momento que você foi escrever. Você consegue ver na sua mente, vem uma imagem, uma cena. Eu abro o Word aqui e simplesmente, literalmente, eu faço outra coisa. Eu abro o YouTube, eu abro o Instagram, eu abro qualquer coisa, mas eu não consigo escrever uma linha. O que você está sentindo agora de falar isso? Uma ansiedade muito grande, assim, até esquentou o corpo. Uhum. Você tem como colocar a câmera assim, o celular encostado em algum lugar para você ficar com a mão livre? Não, eu vou fazer isso agora. Pronto. Então, vamos lá. Então você pensando nisso agora, você sente e descreve para mim de novo. Qual é a sensação no corpo? A sensação do corpo esquentar, de um calor, de uma ansiedade. Uhum. De ficar na frente do computador aqui e eu não consigo escrever uma linha. E eu procrastino, começo a abrir outra coisa, literalmente, assim. Então agora dá uma sensação de ansiedade, calor no corpo. O que mais? Mais alguma coisa que você consegue perceber? Na respiração, no coração? Sabe aquela sensação de medo aqui no plexo solar? Uhum. Ok. Vamos lá. Então eu vou começar a fazer, você vai me seguir e a gente vai vendo como é que essas sensações vão mudar ao longo do caminho. Tá bom? Vamos lá. Claro. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta paralisado, por essa ansiedade e medo, que me faz procrastinar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. Só de pensar em escrever, eu sinto uma ansiedade. Eu sinto medo no plexo solar. E eu começo a fugir. Eu começo a fugir. Estou. Você começa a fazer outras coisas. A ansiedade aumenta. Só de pensar em escrever o que eu tenho que escrever. Eu fico paralisado.
Eu fico paralisado. Eu fico fugindo para outras coisas, Eu fico fugindo para outras coisas. para não ter que lidar com essa sensação ruim. Para não ter que lidar com essa situação ruim. Sensação de medo, Sensação de medo. ansiedade, Ansiedade. medo no plexo solar. Medo no plexo solar. Só de abrir o documento do Word, Só de abrir o documento do Word, a ansiedade sobe a ansiedade sobe e me dá medo. e me dá medo. Observa agora como é que você está sentindo. Observa agora a sensação do plexo solar. Pensa de novo, tá? Você abrindo um documento para você escrever e ver o que é que você sente. Bom, eu tô com uma ansiedade, um medo muito grande. Me veio uma coisa há muito tempo que minha mãe é professora e eu devia estar na quarta série. E eu escrevi, a gente tinha para escrever um livro e eu escrevi sobre a minha viagem que a gente fez no final do ano. E eu estava descrevendo quando eu estava dentro do carro, meu tio dirigindo. E eu não lembro bem. Eu sei que descrevi que ele estava dirigindo, eu estava dentro do carro e teve alguma coisa. Enfim, eu terminei e mostrei para ela. E ela julgou, ela falou assim: mas você queria estar dirigindo, né? Eu me senti super envergonhado pelo comentário dela. Porque eu não lembro muito bem o que era a cena que eu descrevi e ela simplesmente julgou: mas você na verdade você queria era dirigir, na verdade eu queria. E eu me senti me senti super invadido assim pelo comentário dela e não só isso, mas desde então foi uma coisa bem pontual, mas eu sempre tive muito receio em escrever e me expor escrevendo. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente bater. Só explicar o que está acontecendo, né? Para você e para todo mundo que está assistindo. Então, ó, a procrastinação sempre tem razões para ela acontecer, sempre tem razões emocionais. Crenças, medos, coisas que a gente guarda do passado que fazem a gente procrastinar aquilo que seria importante a gente fazer, né? Aquilo que a gente poderia fazer para melhorar a nossa vida ou alguma obrigação que a gente precisa fazer. Então a gente começou a fazer EFT, você pensando nesse artigo que tem que escrever, e de repente surgiu uma memória do passado. Veio uma situação. Então, pelo que eu estou vendo, né, essa memória, ela tem conexão com essa procrastinação. Então foi muito bom ter surgido isso agora. E nessa memória, embora você não lembre os detalhes exatos, né, e talvez não saiba nem explicar exatamente como foi o que foi dito, mas veio a sensação, a lembrança da vergonha que você sentiu naquele momento, de se sentir nu, exposto. E a gente vai fazer EFT para isso e vamos ver como é que isso vai evoluir, tá? Então, ó, Tá. Quando você acessa essa memória, essa imagem está vindo nítida para você, está longe, está distante, como é que tá? O que é que você me diz da imagem dela? Então tá bem nítido, assim, isso é bem claro. Eu não lembro qual foi exatamente o discurso, mas é bem claro, foi uma sensação assim de julgamento. E ela não foi brigando, assim, mas ela não julgou o contexto se estava escrito errado ou certo. Foi esse julgamento em cima do... Eu escrevi uma coisa e ela julgou, ela me descreveu e eu falei: poxa, mas eu coloquei ali enfim. Tudo bem, porque você não consegue lembrar exatamente, né, como é que foi, mas a sensação vem. E no corpo, onde é que você sente? Eu tô quase tremendo, assim. Eu tô com esse... Sabe aquela coisa... aquele sentimento de quando você estivesse falando em público, como se eu estivesse me expondo e sabe, exatamente isso.
Vamos lá então. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado com vergonha, Mesmo que eu tenha ficado com vergonha, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sido julgado pela minha mãe, Mesmo que eu tenha sido julgado pela minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu me senti julgado naquele momento. Eu me senti julgado naquele momento. Eu me senti exposto, Eu me senti exposto. como se eu estivesse nu. Como se eu estivesse nu. Eu me senti julgado pela minha mãe. Eu me senti julgado pela minha mãe. Eu senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha. Essa memória é muito clara para mim. Essa memória é muito clara para mim. A sensação que eu senti naquele momento. A sensação que eu senti naquele momento. De julgamento, De julgamento. de vergonha. De vergonha. Uma coisa inesperada. Uma coisa inesperada. Aquilo teve um impacto emocional em mim. Aquilo teve um impacto emocional em mim. Ficou marcado até hoje. Ficou marcado até hoje. Medo da exposição. Medo da exposição. Medo de ser julgado. Medo de ser julgado. Medo de escrever e ter alguma consequência negativa. Mesmo de escrever e ter alguma consequência negativa. Medo da exposição. Medo da exposição. Ok? Volta lá na mesma cena. Me fala agora o que é que você sente. Aumentou a tremulência assim, no corpo. Eu tô quase paralisado, assim, sabe quando você tá na frente do no abismo, assim, aquela... Vamos lá. Mesmo que eu me sinta paralisado, Mesmo que eu me sinta paralisado, como se eu estivesse na beira do abismo, como se eu estivesse na beira do abismo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor que me paralisa, Mesmo que eu sinta esse tremor que paralisa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor que paralisa o meu corpo, Eu sinto tremor que paralisa o meu corpo, como se eu estivesse na beira de um abismo. como se estivesse na beira de um abismo. Eu sinto medo. Eu sinto muito medo. Eu senti vergonha naquele momento. Eu senti vergonha naquele momento. Me senti exposto. Eu me senti exposto. Eu sinto um tremor quando eu acesso essa lembrança. Eu sinto um tremor quando eu acesso essa lembrança. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu fui julgado naquele momento. Eu fui julgado naquele momento. Senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto muito tremor no corpo. Eu fico paralisado. Eu fico paralisado. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto tremor no corpo. Parece que eu estou na beira de um abismo. Parece que eu estou na beira de um abismo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto tremor no corpo. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Volta mais uma vez na lembrança. Percebe como é que você sente. Me veio uma outra lembrança relacionada à minha mãe, de medo, assim, dessa exposição. Foi até antes. Não foi depois isso. Eu roubei um relógio da casa do meu tio. Era de meu primo e eu peguei, coloquei dentro da calça e fui embora. Eles descobriram e basicamente minha mãe me fez devolver me fez devolver o relógio. Eu tive que ir ao trabalho do meu tio e pedir perdão. É essa mesma sensação, assim, a vergonha. Estar na frente do meu tio. Vamos lá, começa a fazer. Deve ter. Isso. Mesmo que eu sinta essa vergonha. Mesmo que eu sinta essa vergonha.
Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa vergonha. Mesmo que eu sinta essa vergonha. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa vergonha. Mesmo que eu sinta essa vergonha. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Foi uma exposição enorme. Foi uma exposição enorme. Uma sensação de vergonha. Uma sensação de vergonha. Por um erro que eu cometi. Por um erro que eu cometi. O que foi exposto. E que foi exposto. Diante do meu tio. Diante do meu tio. Eu tive que ir lá pedir perdão. Eu tive que ir lá pedir perdão. E foi bem difícil para mim. E foi bem difícil para mim. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Eu me senti exposto. Eu me senti exposto. E até hoje essa memória é bem intensa. Até hoje essa memória é bem intensa. Ela me marcou muito emocionalmente. Ela me marcou muito emocionalmente. Uma sensação de vergonha. A sensação de vergonha. Sensação de exposição. Sensação de exposição. Sensação de medo. Sensação de medo. Medo e vergonha. Medo e vergonha. Medo e vergonha. Medo e vergonha. Tá sentindo o que agora? Eu tava em pânico, tá um pouquinho melhor agora, sim. Mas eu ainda tô trêmulo. Essa coisa, no tronco aqui tá. Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha. Foi muito impactante para mim Foi muito impactante para mim. me expor daquela forma. Me expor daquela forma. Pedir perdão pro meu tio. Pedir perdão pro meu tio. Eu senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha. Até hoje, quando eu lembro, meu corpo treme. Até hoje, quando eu lembro, meu corpo treme. Eu senti medo. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz. Pelo erro que eu cometi. Pelo erro que eu cometi. Eu tive que ir lá pedir perdão. Eu tive que ir lá pedir perdão. E aquela vergonha ficou marcada. E aquela vergonha ficou marcada. Ficou impregnada no meu corpo. Ficou impregnada no meu corpo. E até hoje eu sinto isso em mim. Até hoje eu sinto em mim. Vamos lá. Para um pouquinho. Percebe agora como é que tá o seu corpo. Tá uma... A gente tá quente, tá... E essa... Continua tremendo assim, um pouquinho melhor. Volta naquele momento que você falou, tá? Você diante do seu tio e falando para ele o que aconteceu, pedindo perdão. Vê como é que você se sente agora nesse momento específico. É como se eu conseguisse olhar pra ele, conseguisse ver a cena. Não me... Eu estou meio trêmulo ainda, mas parece fácil ver isso. É mais fácil. Não me vem uma vontade de chorar de quando eu te falei. Vamos lá. Vamos fazer mais um pouco, tá? Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo, Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado marcado com a sensação de vergonha Mesmo que eu tenha ficado marcado com a sensação de vergonha e disposição,
disposição. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor. Eu sinto um tremor. Eu lembro de estar diante do meu tio, Eu lembro de estar diante do meu tio, olhando para ele. olhando para ele. Eu senti muito medo. Eu senti muito medo. Eu senti muita vergonha. Eu senti muito vergonha. E até hoje, quando eu lembro, E até hoje, quando eu lembro, eu sinto um tremor no corpo. 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 Foi uma vergonha muito grande que eu passei. Foi uma vergonha muito grande que eu passei. Eu senti muito medo. Eu senti muito medo. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Eu fiquei marcado com essa memória. Eu fiquei marcado com essa memória. Que até hoje me influencia de alguma forma. Que até hoje me influencia de alguma forma. Até na hora de eu escrever. Até na hora de eu escrever. Essa memória inconsciente. Essa memória inconsciente. Travando a minha vida. Trava na minha vida. Trazendo um tremor no meu corpo. Trazendo um tremor no meu corpo. Isso. Volta lá na cena. Pensa mais uma vez. E vê como é que você sente. Ele até me falou uma coisa. Ele me perguntou, você sabe de quem é esse relógio? Aí eu até achava que era de um primo meu e era de outro primo. Enfim. E aí ele falou, não tem problema. Ou alguma coisa assim. Eu só lembro bem claro essa pergunta. Uhum. O que é que você sente ao lembrar disso agora? É meio... sei lá, me veio humilhante, mas vergonhoso. Sei lá, alguma coisa assim. Vamos lá. Mesmo que eu me sinta humilhado. Mesmo que eu me sinta humilhado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta envergonhado. Mesmo que eu sinta envergonhado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu lembro do meu tio falando comigo. Eu lembro do meu tio falando comigo. Perguntando se eu sabia de quem era o relógio. Perguntando se eu sabia de quem era o relógio. Eu me senti humilhado. Eu me senti humilhado. Eu me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado. Foi um momento muito difícil para mim emocionalmente. Foi um momento muito difícil para mim emocionalmente. Eu me senti humilhado e envergonhado. Eu me senti humilhado e envergonhado. Eu tinha roubado um relógio. Eu tinha roubado um relógio. Eu sabia que não era certo. Eu sabia que não era certo. Eu senti muita vergonha quando eu fui exposto. Eu senti muita vergonha quando eu fui exposto. Você sabia que era certo? Você tinha noção antes ou você achou que não era nada demais? Que eu falei, aí você mudou a frase quando eu falei, então, só para eu entender. Eu sinceramente, eu não vi a gravidade que foi. Foi uma coisa depois, eu vendo a cena, eu simplesmente coloquei dentro da calça e saí. E não vi nenhum problema naquilo. Certo, ok. Eu não tinha compreensão Eu não tinha compreensão que aquilo era um grande problema. que aquilo era um grande problema. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não tinha essa consciência Eu não tinha essa consciência. que pelas regras sociais Que pelas regras sociais eu não podia fazer aquilo. eu não podia fazer aquilo. Eu era uma criança. Eu era uma criança. E quando veio a consequência, E quando veio a consequência, foi um choque para mim. foi um choque para mim. A dimensão da coisa. A dimensão da coisa. Que era uma coisa tão errada. Que era uma coisa tão errada. Eu me senti julgado.
Vamos esperar voltar agora. Vamos ver se volta. Pessoal, vocês estão... vou chamar ele de novo aqui. Vamos ver aqui. Alon, vamos ver se eu consigo baixar. Alon, se você estiver me ouvindo, tá? Escreve aí de novo. Eu. Só para eu te chamar, para ficar mais fácil. Não sei se a conexão caiu. Vamos lá. Eu acho que ele caiu, né? Será que eu consigo encontrar ele aqui? Se você estiver aí, fala eu, que aí eu te chamo de novo. Vamos lá, então deixa eu explicar algumas coisas, né? Então, uma criança, muitas vezes, né, passa por alguma situação e que ela não tem noção das regras sociais, do quanto aquilo é considerado certo ou errado, porque no fundo, tudo isso são regras que nós fazemos, né? A sociedade faz as regras e a gente vai seguindo aquelas regras e vai aprendendo ao longo da vida aquelas regras. Então a regra é que você não pode pegar alguma coisa de alguém, né? É uma regra para ajudar a gente a conviver melhor. Então não posso pegar alguma coisa de alguém. E a criança às vezes não tem essa maturidade para entender isso, né? Essa percepção. E a forma que o pai ou a mãe... Opa, Alon voltou, vou chamar ele aqui. Alon, escreve de novo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Alon, escreve de novo aqui. Eu quero, porque eu não estou conseguindo chamar você. Alon. Fala de novo aí, porque eu cliquei lá em cima e não conseguia te chamar. Bom, então eu vou explicando aqui. Tenta escrever de novo, que aí eu vou terminando aqui da explicação. Então a criança, ela não sabe, ela não tem noção dessas regras. Muitas vezes não tem. É interessante que eu não estou conseguindo chamar você mais. Vê se você consegue solicitar para você entrar ao vivo comigo, tá? Vê se você consegue. Lá no começo da live deve ter assim, solicitar entrar com o André. Que aí eu chamo você. Que quando eu clico no teu nome não está aparecendo a opção de eu te chamar. Só aparece ocultar vídeo ao vivo, de Alon, denunciar comentário. E talvez eu não consiga te chamar aqui por isso. Mas vê se você consegue chamar, pedir para entrar, porque vai aparecer aqui uma coisa para eu aceitar. Vamos ver aqui, visualizar. Alon não pediu para entrar, não conseguiu. Vê se você consegue, tá, Alon? É solicitar para entrar aqui, que aí eu te chamo. Bom, então o que acontece, né? A criança não tem essa percepção e aí o pai ou a mãe sentem muita vergonha pelo que a criança fez, sentem muita, às vezes, raiva do que a criança fez e a criança não tem noção daquilo. E a forma do pai e da mãe lidar com aquilo, muitas vezes é de uma maneira que passa toda essa sensação de julgamento para a criança, passa a sensação de culpa, de vergonha, e aí gera um impacto emocional na criança, né? Então, na verdade, o pai e a mãe estão transferindo aquelas sensações negativas, né, de vergonha, de culpa, que eles estão sentindo e passando aquilo para a criança. E se a gente estiver em paz e tranquilo, a gente consegue lidar com isso de uma outra forma. Só explicar, olha, meu filho, isso aqui tem uma regra, tá? Que a gente não pode pegar as coisas dos outros, por isso e por isso e por aquilo. Então você não pode fazer isso. Quanto mais em paz a gente conseguir explicar isso, menos impacto emocional vai ter na criança, ela vai entender sem precisar carregar o trauma ou a vergonha naquela intensidade, porque isso vai depois interferir, né, de várias formas, vai repercutir na vida da pessoa de várias maneiras. E tem que ter muita presença para fazer isso de uma maneira mais sutil, mais suave. Então não é preciso impor essa carga emocional, é possível fazer isso de outra forma, embora
mesmo tentando fazer de uma maneira mais suave, é possível ainda que a criança se sinta envergonhada e se sinta culpada, porque ela vai se sentir reprovada de alguma maneira. Então, por exemplo, agora pela manhã aconteceu, né, meu filho ele tem 2 anos e 8 meses. Então a criança de 2 anos e 8 meses não sabe das regras, não sabe das consequências, né? Tá aprendendo ainda. E ele jogou uma colher grande assim, uma colher que tem um cabo bem comprido, ele simplesmente jogou pela janela. Sabe aquele 1 segundo que... Ele nunca fez isso, né? Ele nunca tinha jogado uma colher pela janela. E a gente mora no 19º andar. E ele jogou essa colher, né, da janela, caiu lá na garagem do prédio. Ainda bem que não caiu em cima de nenhum carro, ainda bem que não tinha ninguém passando na hora, né? Mas imagina o que poderia ter acontecido quando a criança faz isso. Então minha esposa ficou desesperada na hora, né? Tomou um susto e brigou com ele assim, porque essa é a nossa reação, é mais instantânea, de brigar. E aquela cara assim de inocente, né? É uma criança doida, não tem nem 3 anos. E aí marca, né, na criança aquela sensação de erro, de culpa, de vergonha. Talvez não tenha ficado marcado nele, espero que não, né? Mas é possível que fique, né? Quando a gente tenta envergonhar a criança, olha o que você fez, você não pode fazer isso. E eu procurei só, né, chamei ele para conversar, ele estava olhando ainda assim pela tela. Eu chamei ele: João, por favor, olha aqui. Olha para mim, João. Olha, a gente não pode jogar as coisas na janela, porque pode machucar alguém, pode acontecer alguma coisa. Então a gente sente esse ímpeto emocional, né, de falar de uma certa forma com raiva, porque a gente está sentindo vergonha, está sentindo medo, está pensando no que poderia ter acontecido se aquilo tivesse caído, né, e tivesse batido em alguém, né? Poderia ter acontecido alguma coisa grave, mas não aconteceu, ainda bem. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui de novo Alon. Alon, escreve de novo aqui, eu quero ver se eu consigo trazer você mais uma vez para a gente finalizar aqui. Cancelar. Veja se você consegue solicitar a entrada aqui. Se não conseguir, tá tudo bem também. Eu vou explicar de qualquer forma o que aconteceu. Eu acho que ele não está conseguindo entrar. Bom, então vamos lá, né? Primeiro, a cena que veio foi da procrastinação com relação a um artigo que ele tem que escrever. Quando nós começamos a fazer EFT, veio a memória lá no carro, uma lembrança da infância, de uma coisa que ele escreveu, que ele se sentiu julgado. E ao trabalhar essa memória, surgiu uma outra memória. Eu estava trabalhando primeiro aquela do carro e surgiu essa outra do relógio, que roubou o relógio. E, opa, acho que ele vai conseguir entrar agora. Alon. Alon está dizendo aqui que você não pode participar, por alguma razão está bloqueado. Tá? Não sei por quê. Por alguma razão eu não consigo te chamar. O Instagram não está me deixando. Aparece a opção de que eu não consigo clicar no seu nome. Está dizendo assim, não pode participar, não sei por quê, tá? Infelizmente. Seria bom que você viesse para a gente concluir aqui. Mas aí veio a primeira memória, no momento que veio a primeira memória, surgiu a segunda lá do roubo do relógio. E eu comecei a trabalhar a segunda memória. O que eu iria fazer para dar continuidade aqui ao trabalho? Se estivesse funcionando tudo bem. Eu ia esgotar a carga emocional dessa segunda memória que surgiu, o máximo possível, fazer ele pensar em todos os momentos. Então, o momento que a mãe descobriu que ele estava com o relógio. Inclusive, quando a gente fala assim, né? Quando ele falou assim, eu roubei o relógio, roubar é como se fosse um julgamento. Ele pegou o relógio e colocou, né, no calção, no short e foi embora. Então a gente julga a situação e fala assim, roubou. Talvez ele não tivesse nem essa intenção, nem essa compreensão, nem esse entendimento. Então a gente coloca esse rótulo na situação. Ele pegou o relógio, colocou, foi embora. Então teve um momento que a mãe descobriu que talvez ele sinta vergonha de lembrar ainda, sinta algum medo, alguma sensação ruim. Teve a exposição diante do tio, né, que
Provavelmente também ainda surge alguma carga emocional. Teve a situação depois, talvez com os primos, diante da família, que pode gerar ainda vergonha. Opa, tá me ouvindo bem? Estou sim. Legal, então. Vamos lá, estou só terminando de explicar aqui. E aí depois eu limparia todas essas situações relacionadas com essa memória, depois voltaria naquela outra memória do carro e limparia mais ainda até esgotar o tempo da sessão, né? Até esgotar o máximo possível. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar continuidade aqui. Me fala como é que você está se sentindo agora, tá voltando lá na memória diante do seu tio. Eu tô tremendo muito. Tremendo muito ainda. Eu tô tremendo muito. Todo o processo que eu tava aqui tentando voltar, tremo, muito tremo. Vamos lá. Como é que eu tô sentado? Mesmo que eu sinta o meu corpo todo tremendo. Mesmo que eu sinta o meu corpo todo tremendo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa carga de vergonha. Mesmo que eu sinta essa carga de vergonha. Medo. Culpa. E tremor no meu corpo. Tremor do meu corpo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor no meu corpo. 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 Medo. Vergonha. Culpa. Impacto do julgamento. Eu sinto meu corpo tremendo. Eu passei uma vergonha muito grande. Eu nem tinha noção do quanto aquilo ia causar um impacto. Do quanto aquilo era visto como errado. Como algo vergonhoso. Como algo absurdo. E foi muito impactante para mim. Eu me senti humilhado. E envergonhado. Percebe agora como é que tá o corpo? É uma sensação esse tremor de medo, assim, quando a gente tava... Ainda é um tremor de medo, é isso que você falou? É um tremor de medo, assim, É engraçado, assim, minha mãe me corrigia muito com surra. É coisa da época. Mas dessa vez ela não me bateu. Uhum. E dessa última vez que a gente tava, essa última rodada agora, me veio ver essa coisa assim de que eu deveria talvez ter sido corrigido e não fui, e não apanhei. Uma surra. Tá sentindo tremor ainda? Tô aquela coisa de como... Mesmo que eu sinta esse tremor, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não tenha sido corrigido. Com a surra. Como eu sempre era. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor no corpo. Uma sensação de medo. Vergonha. Culpa. A minha mãe sempre me corrigia com a surra.
A minha mãe sempre me corrigia como açúcar. E dessa vez eu não apanhei. E dessa vez eu não apanhei. E eu não sei por que ela não bateu em mim. Eu não sei por que eu não bateu em mim. Eu fico pensando que eu deveria ter apanhado. Eu fico pensando que eu deveria ter apanhado. Deveria ter levado uma surra. Eu deveria ter levado uma surra. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O impacto emocional da vergonha, O impacto emocional da vergonha, da culpa, da culpa, da exposição, da exposição. talvez tenha sido até maior do que o da surra. Talvez tenha sido até maior do que o da surra. Eu sinto meu corpo tremer. Eu sinto meu corpo tremer. Vamos lá. Como é que você sentiu agora? O tremor, assim, tá foda, tá complicado. É uma coisa que eu nunca... Tá mais intenso? Tava, de uma certa forma, estável. Nessa última rodada deu uma intensificada. Uhum. Me veio uma coisa de... Vai falando. Pode falar. De quando o prévio da surra, do prévio de quando minha mãe batia, assim, que era esse medo absurdo, assim, essa é exatamente a situação que eu tô aqui. Esse terror antes da surra, né? Uhum. Certo. Eu sinto um terror no meu corpo. Eu sinto terror no meu corpo. Eu sinto medo no meu corpo. Eu sinto medo no meu corpo. Meu corpo começa a tremer. Meu corpo começa a tremer. Eu sinto como eu me sentia na infância. Eu me sinto como eu me sentia na infância. Antes de levar uma surra da minha mãe. Antes de levar uma surra da minha mãe. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. Meu corpo tremia. Meu corpo tremia. Eu ficava com muito medo. Ficava com muito medo. Um pânico. Medo de apanhar. Medo de apanhar. Eu sinto um tremor no meu corpo. Eu sinto um tremor no meu corpo. Continua fazendo EFT, só me fala como é que tá a sensação no corpo agora. Tá. Eu tô me tremendo todo como se eu tivesse muito frio, assim. Não é mais aquela... É como se eu tivesse muito frio, assim. Uhum. O medo, parece que não tá um medo, não. É só o tremor, assim. Tá o meu corpo tremendo, assim. Meio que assim. Eu sinto um tremor no meu corpo. 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 Era assim que eu me sentia antes de apanhar. Era assim que eu me sentia antes de apanhar. Quando eu sabia que eu ia apanhar. Quando eu sabia que eu ia apanhar. Eu ficava em pânico. Eu ficava em pânico. Eu ficava com muito medo. Eu ficava com muito medo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto tremor no corpo. Como se estivesse muito frio. Como se estivesse muito frio. Eu sinto um tremor no corpo. 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 Antes de apanhar, eu me sentia assim. Antes de apanhar, eu me sentia assim. O corpo tremia. O corpo tremia. Eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo. Como é que tá agora o corpo? No meio dessa última rodada, ele diminuiu, assim, 80% de tremor. Uhum. Certo. Ainda tem um pouco de tremor? Uma coisa mais, assim, no plexo solar aqui, assim, no meio do peito, assim, sabe? Foi bem menos, bem menos. Uhum. Eu sinto uma coisa no plexo solar. 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 Como é que tá agora no plexo? Eu parei de tremer
eu parei de tremer e tô meio que me ajustando, assim. Tá, Uhum. o plexo solar tá uma coisa estável, assim, então, né? Uhum. Eu parei de tremer, o meu foco tá muito no tremer, tava muito tempo. Uhum. Certo. Bruno, só para eu explicar agora, tá? A gente tá nos minutinhos finais e o Instagram, ele é implacável, ele corta a live quando termina, então, quando dá 1 hora, né? Então, é o seguinte, o que é que você pode fazer para aprofundar esse trabalho? Pensar em várias outras cenas que aconteceram aí ligadas a essa situação de vergonha que você passou especificamente do relógio. Então, talvez a exposição que foi para a família, outros momentos cruciais que aconteceram, o momento que a sua mãe descobriu. Vai investigando cada cena e vai limpando cada uma delas. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, até que você consiga pensar nesse evento sem sentir nada. Nem vergonha, nem tremor, nem uma sensação ruim. Depois volta naquela outra memória do carro e vê se tem mais alguma coisa para limpar lá. Ela deve ter reduzido bastante a carga emocional, mas ainda deve ter, talvez, alguma carga emocional. E se por acaso surgir alguma outra memória de vergonha, repreensão, você vai também limpar a carga emocional dessa memória. Depois é bom que você liste esses eventos onde você apanhou, onde você lembra das surras que você levou, e comece a limpar um por um. Comece a limpar um por um. O que é que eu acredito que vai acontecer? A limpeza dessas memórias vai trazer um efeito positivo na hora que você for escrever e você não está mais com esse bloqueio, com essa paralisia. Porque pelo que eu estou vendo aqui, deve ter tudo a ver uma coisa com a outra. Deve ter uma ligação muito profunda aí dessa procrastinação, esse medo de se expor, o medo de fazer alguma coisa e errar e acontecer uma consequência muito ruim. E aí quando você abre o Word para escrever, você fica fugindo, vai fazer outra coisa, porque tem medo, né? Porque tem um medo aí gravado inconsciente. Então mais ou menos é isso aí, tá? A instrução. Então, tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, você contou exatamente. Tá. A gente tá com 1 minuto e meio aqui para fechar aqui a live. Eu só queria agradecer muito. Foi fantástico. Eu nunca senti uma tremedeira dessa como foi agora. Faz muito sentido o que você falou. Exatamente isso. Eu não tinha imaginado que era mais esse medo de errar, e realmente eu tenho um medo muito grande de errar. Tanto é que é estranho que eu falo e quando eu coloco para colocar em palavras assim. Enfim, muito obrigado. Fantástico. Muito obrigado. Depois manda mensagem aí, manda direct, fala aí qual foi o resultado. Escreve no vídeo também, vai estar no IGTV. Você pode escrever só para saber depois como é que você sentiu, tá bom? Bom, pessoal, vai estar no IGTV. Se você está vendo o replay, por favor, comenta aqui embaixo. Envia esse vídeo para alguém, caminha, coloca no aviãozinho, manda para alguém que você acha que possa ser ajudado por isso. E se você quiser saber, né, qual vai ser o meu próximo workshop, vai aqui no link da bio, se cadastra no grupo VIP do WhatsApp. Todo mês eu faço algum workshop com algum tema. Workshops longos de 3 horas e meia, 4 horas para limpar, né, cura profunda emocional. Então, para você saber o tema, a data, quando vai acontecer, o valor, o investimento, vai no link da bio, entra no grupo VIP